Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, dando sequência a uma série de leitura diária. Muito bem. Da primeira lição do segundo trimestre de 2021. Roda o vídeo. E a leitura diária desta quinta-feira está baseada no livro que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito bem. Você se torna membro do corpo de Cristo não quando se batiza nas águas, né? Já é membro do corpo de Cristo quando você se converte ao Evangelho e se torna uma nova criatura. Quando nasce de novo, você já faz parte do corpo de Cristo. Agora, quando se batiza nas águas, você se torna membro da igreja como instituição, como congregação, não é? Muito bem, para a estatística, mas você já é membro do corpo de Cristo, salvo em Jesus, quando se converte verdadeiramente ao Evangelho. Muito bem. E o que é o corpo de Cristo? Se não a igreja. Agora, todo corpo tem uma cabeça, né? Imagina que Paulo ele vai fazer uma comparação com o corpo humano, porque o corpo humano tem muitos membros, não é verdade? Muitos membros formam o corpo humano, mas são muitos membros, mas só tem uma cabeça. Onde está escrito que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo número 1, versículo 22 e o 23, diz assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Dos pés de Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Verso 23. A igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Muito bem. Então já está baseado aqui na Bíblia, nós já podemos declarar que a igreja é o corpo de Cristo. E para ser corpo de Cristo precisa ser igreja. Amém? Então a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça deste corpo. É Ele que comanda, é Ele que dá a diretriz, não é Ele que dá as ordens, é Ele que manda. Muito bem. Então, como membros do corpo de Cristo, nenhum membro pode dizer não preciso do outro. Você vai ver nesse capítulo 12, se eu não me engano ainda, do livro que Paulo escreveu aos Coríntios, ele faz uma menção a possíveis problemas que poderiam estar acontecendo. Veja aqui no verso número 14, ora, o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Se o pé disser, o verso 15 do capítulo 12, se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não é? E aí ele continua uma relação de perguntas, porque com certeza havia dissensões, brigas, guerra interna entre o povo da igreja, entre os membros da igreja, né? E Paulo vai dizer, se todo membro precisa um do outro, todo membro faz parte do mesmo corpo, nenhum membro ele é corpo se estiver fora. Se o membro estiver fora do corpo, não presta mais para nada, apodrece, não tem valia, mas se estiver no corpo, Jesus disse no capítulo 15
né? No Evangelho segundo escreveu João, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, né? Ele diz também, mas neste capítulo 15, precisamente, ele diz que ele é a videira verdadeira, e nós somos o que? Os ramos. E toda vara que estiver nele dá fruto, e aquela que não der fruto, aquele que não estiver nele não dá fruto, né? Então, há uma ligação, né? Se os pés estiverem bem, as pernas agradecem. As mãos também agradecem. Se os dedos estiverem bem, todo o corpo agradece. Agora, se um membro do corpo sofrer, todo o corpo padecerá. Muito bem. Essa é a consciência que temos que ter, não é? Falando nisso, no capítulo 38 do Gênesis, você vai ver o que está escrito. Capítulo 38 do livro do Gênesis, o livro da criação, e o verso 1 diz assim: nesse tempo Judá desceu de seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Judá, um dos 12, das 12 tribos de Israel, ele toma a decisão de sair da casa dos seus irmãos, do meio dos seus irmãos, e vai e casa-se com uma mulher, se eu não me engano, Canané, e vai descendo, porque quem se afasta dos seus irmãos, quem se afasta do corpo, membro não pode estar fora do corpo. Quando ele se afasta, ele vai descendo, ele vai se acabando, vai se afastando, vai deixando de fazer parte, de estar ligado com seus irmãos. Aí você conhece a história. Ele negocia ele negocia o inegociável. O cajado, o lenço, todo mundo sabe da história, não é verdade? Mas o ponto-chave desta palavra que eu quero deixar aqui é que quando ele sai do meio dos seus irmãos e pensa que pode viver sozinho a sua vida, sem precisar de ninguém, ele vai se acabando na sua vida. Ele começou bem, porque ele ajudou, defendeu José, defendeu Benjamim, né? Mas saiu da casa dos seus irmãos, do meio dos seus irmãos, né? Se desligou, a palavra certa é essa. Quando ele se desliga, um membro fora do corpo não serve. Quando ele sai, que casa-se com uma mulher de outra linhagem e tem 3 filhos, no mínimo aqui, Onã e Selá, ou Sela. E estes 3 filhos, o primeiro deles o Senhor o mata, porque ele era uma pessoa que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora no capítulo 38 e o versículo 8 do Gênesis diz assim: então disse Judá a Onã, desce ou deita com a mulher do teu irmão, cumprindo-lhe o dever de cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com ela, com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Então observe até que ponto chega, né? Ele não queria, porque era uma lei, era uma regra. Se o seu irmão morresse, você era obrigado a casar-se com a sua cunhada para trazer descendência ao seu irmão, né? Descendentes, filhos, né? Para que o nome do seu irmão não fosse esquecido também. Mas ele disse, não vou fazer isso, né? Porque se nascer o filho, o nome que vai aparecer não é o meu, vai ser o nome do meu irmão. Será que isso acontece em nosso meio ainda hoje? Não da forma que está aqui no texto, mas podemos trazer para o dia de hoje. O departamento é infantil. Aí o departamento dos adultos não quer contribuir, não quer ajudar. Não, é o meu coral, é o meu conjunto musical, é o meu departamento. Os outros departamentos que se virem. Não. Membros do corpo trabalham unidos para um bem maior. Muito bem. Se o teu departamento fluir e for bem,
todo o corpo agradece. Todos os membros se alegram. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esta a breve reflexão que nós queríamos deixar aqui, né? É possível ser cristão, ser crente em casa? É possível? Sim, alguém me perguntou. Mas não é viável, não é bom, porque temos que estar juntos, congregar, né? Porque toda ovelha tem que ter um pastor. Ah, mas meu pastor é Jesus, sim, mas tem, não é, a organização, não é? Tem a decência, tem a ordem. E o desejo de todo cristão que se preze, que é cristão de verdade, ele tem o desejo de estar junto, congregar, né? Porque a palavra igreja é isso, vem de eclésia, né? Congregar, estar juntos, reunião, né? Já havia uma reunião de uma pessoa só? Não, reunião tem que ter mais de uma pessoa. Então, no capítulo 3, o versículo de número 1 em diante, do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve um homem que era todo dia deixado à porta do templo, um coxo. Deixavam ele para pedir esmola. E todo dia deixavam lá. E o máximo que ele chegava do templo era na porta. Da porta para dentro ele não conseguia entrar e não poderia entrar por causa da lei. O que está escrito no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 18 ao versículo de número 20. Nenhum homem, né, que tenha algum defeito se chegará. Aí você continua lendo o restante, né? Já estamos encerrando. Então não poderia ter defeito, não poderia nascer anão. O anão também não tinha direito. Defeito físico que não fosse aparente, mas fosse defeito físico embutido ou íntimos, também eles não poderiam assumir o sacerdócio ou uma outra função eclesiástica. Então este homem do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos só chegava até a porta e não entrava. Mas quando ele recebeu a cura, o milagre, através dos discípulos, pelo nome do poderoso Jesus, ele levantou e a primeira coisa que ele fez não foi dar uma volta em Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi entrar no templo para adorar, saltando e dando glória ao nome do Senhor. Então, fica aí esta reflexão para todos nós. Seja membro, ajude. O mesmo valor na obra que tem o porteiro, tem o pastor. Para Deus somos todos membros. E eu só conheço um que é a cabeça. É Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome do Senhor.